Luciane Leal, eu sou fundadora do blog e da comunidade Mulheres que Viajam Sozinhas e hoje a gente vai falar sobre o medo do que os outros vão pensar. Eu vou começar dando um exemplo, que é um exemplo que as mulheres me colocam bastante, as mulheres lá na nossa comunidade, a gente discute bastante sobre isso. Um bom exemplo para a gente ilustrar o que é esse medo do que as pessoas vão pensar é, por exemplo, a situação em que a mulher está indo para um restaurante ou num bar e está fazendo a sua refeição ou tomando o seu drink sozinha, tá? O que acontece, gente? As mulheres relatam que elas observam que as pessoas em volta estão olhando para elas, que as pessoas estão ali bem preocupadas com o fato de que elas estão sozinhas. Então elas ficam pensando, caramba, nossa, olha aí, tá achando que eu sou uma coitada, tá achando que eu não tenho uma companhia, coitadinha de mim, então por isso que eu tô aqui sozinha, enfim, tá? Pessoal, eu queria colocar algumas coisas aqui para fazer, pedir para que vocês reflitam um pouco sobre isso, tá? E aí a gente parte assim de algumas perguntas básicas. Será que essas pessoas estão de fato preocupadas com você? Será que essas pessoas estão realmente notando a sua presença solo ali naquele lugar? Vamos pensar um pouquinho nisso. Você imagina que tem um grupo de amigos sentados em um restaurante, lá curtindo, né, a companhia um dos outros, ou que tem um casal que esteja ali namorando, enfim, curtindo a companhia um do outro. Então essas pessoas de repente param tudo que elas estão fazendo para notar você que entrou sozinha num restaurante ou que está sentada numa mesa tomando um drink sozinha. Você realmente acha que isso acontece? Será que isso acontece? Porque vamos lá, gente, se isso acontecer, você não tem que ter pena de si mesmo, você tem que ter pena daquelas pessoas, porque se elas estão com uma outra pessoa, né? Se for o caso de um casal, por exemplo, se eles estiverem observando as pessoas em volta, ao invés de estarem ali curtindo a companhia um do outro, algo de muito errado há naquela relação. Então você não tem que ter pena de você, tem que ter pena deles, tá? Porque você imagina que as pessoas estão curtindo a sua noite e aí elas param tudo que estão fazendo para olhar para alguém, tá, gente? É a mesma coisa, grupos de amigos e etc. O que a gente faz? Quando a gente tá com pessoas que a gente gosta e que a gente quer desfrutar um tempo com aquelas pessoas, a gente tá naquele ambiente com aquelas pessoas. A gente não tá olhando pro lado, nossa, o que será que aquele fulaninho tá fazendo ali sozinho? A gente não tá fazendo isso, tá? Quando a gente tá acompanhado. Então, pessoal, eu acho muito importante prestar atenção nisso, porque isso demonstra, se você pensa que as pessoas estão fazendo isso, isso demonstra algumas coisas. Primeiro, que esse receio, né, do que os outros vão pensar, né, que tá te atrapalhando bastante, é muito mais uma crítica a você mesma, né? Você tá com pena de si mesma, é você que tá se sentindo uma coitadinha e tá colocando aí essa responsabilidade nos outros, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí é uma questão sobre ego mesmo, né? Olha, não que nós não sejamos especiais, nós somos muito especiais, mas você acreditar que todo mundo vai parar para te notar em um determinado lugar, você não acha que é um pouco de ego muito elevado? Não, um pouco de ego não, um ego muito elevado, né? Pensa comigo, será mesmo que as pessoas estão notando você? Por que elas estariam notando você, tá? Então tem essas duas situações, né? Nessa primeira você acredita que você é a coitadinha, e numa segunda situação você acha que todo mundo vai parar para prestar atenção em você e as pessoas estão aí vivendo a vida delas e não estão nem vendo você por lá, tá? Eu falo de uma maneira assim, fica uma maneira assim muito direta e muito dura, mas eu acho que é importante para que a gente pense nessas coisas, reflita sobre essas coisas, né? Somente você pode se perguntar, né? Qual dos dois casos em que você está, né? Vamos supor que seja isso. É claro que existem alguns lugares que as pessoas até olham, tá? Pra gente, né? Ou estão mais, na verdade, muito mais curiosas do que fazendo um julgamento ali negativo, tá?
Eu tive muitos casos já de pessoas me perguntarem: ah, mas você tá sozinha? E aí, como é que é? Muito mais interessadas em saber como eu faço isso, por que eu viajo sozinha, se eu lido bem com isso, do que preocupadas em me criticar, tá? Então eu noto isso muito. Notei mais antigamente, hoje é mais comum ver mulheres viajando sozinhas, né? Mas antigamente as pessoas se impressionavam bastante com isso e aí me perguntavam. Então, muito mais no âmbito da curiosidade do que de fazer uma crítica, né, negativa, tá bem? Botar isso para reflexão hoje aí para vocês, né? Quando a gente pensa, então, né, no que os outros vão pensar, neste caso, com este exemplo que eu dei, será que a gente aqui não está fazendo esse julgamento, né? Em relação a nós mesmos? Então eu acho que vale a pena prestar um pouco de atenção nisso, tá bom? É isso, pessoal. Eu vou deixar aqui no final um vídeo para vocês. Vai ter um vídeo que eu vou indicar, o segundo vídeo é o YouTube também que vai indicar para vocês. Curtam este vídeo, ajuda a gente a distribuir o conteúdo, né? E se você quer ver mais conteúdos como esse, então se inscreve no canal, tá bom? Aí, um beijo para vocês e a gente se vê pelo mundo.